Pessoal, logo no começo desse vídeo é importante que você deixe o seu like. Nós temos que sempre atingir a marca de 200 likes na menor quantidade de tempo possível, porque essa é uma forma do YouTube ver que esse é um bom conteúdo, divulgar dentro da plataforma, mais pessoas podem vir para a nossa comunidade de reflexão e é necessário que ela cresça. Ainda mais nesse momento, que é o momento eleitoral, e mais pessoas no canal significa um maior entendimento das particularidades locais de cada uma das capitais. Então, deem essa força para o canal deixando o like. E hoje é um vídeo para falar sobre eleição, mas não sobre as eleições municipais. Nós vamos falar sobre as eleições americanas, que faltam poucos dias para serem encerradas. Então lá você pode votar antes, você tem um período muito maior de votação, tem lá as suas particularidades. É claro que a eleição dos Estados Unidos não vai influenciar tanto assim as eleições de 2020, mas elas possuem um potencial gigantesco de influência no pleito eleitoral de 2022 aqui no Brasil. E como está a situação nos Estados Unidos? Ao que tudo indica, pelo menos no voto popular, o presidente americano será Joe Biden, Donald Trump será derrotado. As pesquisas mostram que a vitória no voto popular, é sempre importante frisar isso, indicam uma vitória com uma diferença de 9 pontos percentuais para o democrata Joe Biden. Pelo menos essa é a média das pesquisas que estão mostrando. Kennedy Alencar da Globo, que é alguém que cobre bastante, entende muito a vida política dos Estados Unidos, diz que o mercado aposta em uma vitória de lavada de Joe Biden. E o próprio The Wall Street Journal, quase que eu ia falar The Washington Post, não, foi o The Wall Street Journal, que é um jornal que defende Donald Trump, diz e crê em vitória de Joe Biden, o democrata. É claro que tudo isso ainda é muito cedo de dizer, e as eleições americanas elas são imprevisíveis, porque nós sabemos não é um voto direto. E cada estado, como funciona? Você tem lá os delegados que votam, em cada estado tem uma quantidade de delegados maior. Então o candidato ele pode vencer no voto popular, ele pode receber mais votos, só que o adversário pode ter recebido mais votos em estados-chave e assim ter uma quantidade de delegados maior e vencer a eleição. Foi o que aconteceu com Hillary Clinton em 2016. Hillary venceu no voto popular, teve uma diferença aí de 3 milhões de votos a mais para ela, só que Donald Trump formou a maioria dos delegados e por isso venceu a eleição. Então mesmo que nós estejamos aí com indicativos que Donald Trump vai perder, a eleição americana ela é imprevisível. Mas nós já podemos ter algum tipo de direcionamento. O primeiro, que o neoliberalismo nos Estados Unidos, nessa nova tentativa de resgate do neoliberalismo, fracassou. Porque mesmo que Donald Trump vença, e isso é importante, ele poderá perder no voto popular. E isso mostra que as pessoas não querem mais esse tipo de postura. Porque Trump talvez tenha sido o último suspiro neoliberal. Com aquele eufemismo, com aquele ufanismo, vamos fazer a América grande de novo, apostar em velhas tradições que no fim das contas não deram em nada. E o neoliberalismo ele aposta nas fantasias, ele aposta no sonho, ele aposta nessa ideologia que no fim das contas não é muito palpável, porque o neoliberalismo ele não é palpável, ele é um capitalismo principalmente do mercado financeiro. E o mercado financeiro ele é um mundo mágico do dinheiro gerando dinheiro, do capitalista ficando mais rico sem fazer absolutamente nada. E nós acreditamos nesse tipo de fantasia, nesse tipo de milagre do capitalismo. A pessoa ela vai fazer a empresinha dela e do nada vai ser um bilionário. Eu fui sócio de startup, convivi com esse ecossistema, para usar uma palavra que eles adoram muito, convivi nesse ecossistema e vi como é o deslumbramento das pessoas ali, dos empreendedores, eles gostam de falar CEOs, dos CEOs, todos eles acham que vão mudar o mundo, mas na verdade não conseguem nem mudar a própria vida porque muitas dessas empresas não geram um centavo de lucro. Mas voltando para as eleições americanas, isso é um sinal que o neoliberalismo deu errado, e nós já percebemos que ele deu errado. Agora, quais são os impactos para as eleições brasileiras? Quais são os impactos para o Brasil em 2022? Por que 2022? Porque eu acho pouco provável que a eleição de Trump possa influenciar alguma coisa localmente. Quando eu falo localmente, eu estou falando nos municípios. Porque é um presidente, a eleição municipal ela é uma eleição diferente, as preocupações da população elas são diferentes na eleição municipal. A preocupação é mais com a saúde,
um pouco com a educação, aí quando você tem um nível estadual, aí já vem a segurança pública, e a parte econômica, geração de empregos, isso é nível federal. Então você tem diferenças dos interesses dos eleitores e por isso eu vejo que a eleição americana pode influenciar muito pouco, tende a influenciar muito pouco o panorama eleitoral de 2020. Mas para 2022 muda tudo. Por quê? Porque Bolsonaro se aliou ou se alinhou, melhor dizendo, a Donald Trump. Ele é quase como um garoto propaganda de Donald Trump. Um cabo eleitoral, chegando até ao ponto de ser medíocre, patético, essa subserviência brasileira com relação aos Estados Unidos. Mas essa foi uma opção política de Bolsonaro para mostrar que ele é de direita, assim como o líder da principal nação global. Mas há um problema, porque as relações que parecem que foram costuradas entre Brasil e Estados Unidos, na verdade foi mais uma relação pessoal entre Bolsonaro e Donald Trump. E quando o Bolsonaro se escora em Donald Trump e esse aparato, esse encosto acaba sendo retirado, você acaba, obviamente, caindo. A mensagem que chega é: por que vamos votar em Bolsonaro? Sendo que o candidato que ele defendeu, sendo que a postura política que ele mesmo defendeu nos Estados Unidos, que ele defende no Brasil, foi derrotada. João Santana, que foi marqueteiro do PT, concedeu uma entrevista ontem no programa Roda Viva da TV Cultura, uma entrevista fantástica, uma das melhores entrevistas do Roda Viva, e você precisa ver essa entrevista do João Santana. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque ele engole os jornalistas do Roda Viva de uma forma incrível. Foi incrível o que o João Santana fez no Roda Viva. E ele disse sobre a eleição, a candidatura de Bolsonaro em 2022. É uma candidatura completamente diferente e Bolsonaro está indo por um caminho que pode ser perigoso eleitoralmente para ele. Você tem que lembrar, João Santana, marqueteiro, entende muito de eleição, venceu eleições, é um papa, quando eu falo papa, não papa de padre, é um papa eleições, como nós não vimos nenhum outro no nosso país, talvez que está no mundo. Então, pode ser que talvez o Bannon, mas vamos deixar isso de lado. E ele disse que o caminho que o Bolsonaro está caminhando, está adotando para a sua campanha para 2022, é um caminho perigoso para ele, porque ele está deixando de lado a sua antiga postura que o elegeu em 2018 para adotar uma nova postura mais populista, mais social. Ele tem uma postura de embate e ele está deixando essa postura de embate para uma postura mais social. Quase que eu falar socialista, não, uma postura mais social, pensando na população no Nordeste, pensando na população entre aspas, né? No Nordeste, com o Renda Brasil, Renda Bolsa Família, auxílio emergencial. Só que existe um problema nisso, porque essa nunca foi a postura de Bolsonaro. E ele sabe que ele vai ter que mudar o seu comportamento político ou a sua postura política para 2022. E isso pode ser um problema para ele, porque ele não é assim. Bolsonaro é diferente e essa mudança de postura poderá prejudicá-lo junto ao seu eleitorado. Então, do ponto de vista eleitoral, o movimento que vem dos Estados Unidos antecipando as eleições presidenciais de 22, aliado a essa nova postura que Bolsonaro tenderá ou já está adotando, podem prejudicá-lo para 22. Porque ele não vai ter mais o respaldo internacional que ele tinha em 2018. Em 2018, o Donald Trump tinha acabado de ser eleito. E havia uma onda azul tomando conta do mundo. Mas essa onda azul acabou sendo muito prejudicada pela Covid-19. Porque quando o mundo balançou com o vírus, e quando eu digo balançou socialmente, também economicamente, os estados precisaram agir. E na hora que os estados precisaram agir, o neoliberalismo não conseguiu resgatar. Foi necessário uma volta a uma possível social-democracia. Um neoliberalismo com gosto, com cheiro de social-democracia para ajudar a população. O individualismo do neoliberalismo não conseguiu resistir à pandemia. Nós vamos precisar da colaboração e nós vamos precisar principalmente do Estado. Então essa onda azul que veio e beneficiou Bolsonaro já perde a sua força e Bolsonaro talvez não tenha em 2022 o respaldo internacional, e não estou dizendo apoio internacional, mas
o zeitgeist internacional necessário para ser eleito em 2022. As eleições de 22 passam pelas eleições de 2020 e também pelas eleições americanas. Então nós vamos continuar observando e em menos de uma semana nós teremos o resultado. Não sei se o Bolsonaro vai conseguir dormir direito até lá, mas nós vamos continuar observando. E se nós tivermos mais desdobramentos da eleição americana, novas reflexões, eu venho aqui, obviamente, no canal, você pode contar comigo para fazer a reflexão. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, obviamente, aqui na seção de comentários, deixasse o seu like e me seguisse também no Twitter, @profileoficial.